Mas a gente queria começar orando para que a gente pudesse, enfim, preparar nosso coração, focar um pouco mais, né, diante dos tantos estímulos da vida, da correria do dia a dia. Enfim, vamos começar orando então. E a gente segue cantando, lendo, enfim, refletindo um pouco. Deus, Pai e Mãe de amor, de misericórdia e bondade, eu quero agradecer pela oportunidade que a gente tem de estar reunido aqui mais uma vez. Obrigado porque, apesar dos momentos difíceis que a gente vive, da conjuntura, do momento histórico estranho, a gente ainda tem o direito e a liberdade de se reunir para buscar o Senhor, estar na presença de irmãos e irmãs, compartilhar as nossas dúvidas, as nossas desconfianças sobre a nossa fé, sobre quem o Senhor é e sobre quem a gente pode vir a ser. Quero te pedir por esse culto agora, que o Senhor se faça presente mais uma vez, como tem sido presente na nossa rotina, no nosso dia a dia. A gente possa conhecer a sua face de amor, de cuidado, tanto nas canções, naquilo que a gente vai ler, na palavra que a gente vai ouvir, mas também nos abraços, nos olhares, na oração comunitária, no nosso encontro aqui. Que a gente possa seguir enquanto comunidade de fé, que esse culto seja mais um momento de encontro dentre vários, e que o Senhor siga acompanhando, caminhando junto com a gente. É o que eu peço, que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? A gente já começa cantando. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. E quando eu te buscar, eu vou me desligar dessa cidade morta, dessa humanidade torta. Quero ser alguém que ora, que na vida te adora. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. E quando eu te ficar na tua perfeição, ver tua beleza, toda essa grandeza. Quero ser alguém profundo, que não ame este mundo. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Amém. Agora a gente vai ler. Vamos ler todo mundo junto desde o início? Vamos lá, todos juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Um pouco nessa inspiração de um Deus que está presente na natureza, que a gente pode vê-lo na terra, enfim, em tudo que nos cerca, a gente vai cantar um pouco. E especial é destacar que quando a gente diz que ele vem, que julgará com justiça, né? Então a gente tem vivido tantas situações de injustiça, de violência, de desigualdade. Então que a gente possa cantar inspirado nesse desejo, nessa esperança de que ele vem, e não para julgar no sentido de apontar o dedo, né? Mas para trazer justiça, para trazer plenitude. A gente possa cantar inspirado nessa ideia. Que hoje a gente está sem percussão. Dos montes correm para o mar, seu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. E o meu coração? Meu coração exultar. Alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Agora suas mãos, vamos cantar junto. Cantarei teu amor para sempre. 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 Cantarei teu amor. Amém. Amém. Essa sem percussão então vai ficar mais difícil. Então, vamos lá, gente. Mas aí é aquela... Tem que fazer aquela... Se a pessoa não consegue cantar e bater palma junto, ela escolhe uma coisa só pra também não desandar o andamento da música. Vamos lá.
2, 3. As palmas. A bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou do meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio os sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Laia, 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 tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A figueira não floresce, não há fruto na videira, não tudo da oliveira em ti. E os campos não produzem, o curral está deserto, o aprisco está vazio. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, aqui mesmo que eu vivo, onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo,
comigo, pra que mesmo que eu vivo, onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Tanta alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que por tudo me alegraria? Seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por ti ver. É minha oração, é assim que eu queria ser. Bom dia a todas e todos. Nós vamos fazer a celebração da ceia. Podem se sentar, se assim desejarem. Num momento muito difícil, diante da cruz, Jesus chamou os seus discípulos e as suas discípulas para esse momento de comunhão. Segundo a narrativa do Evangelho, a última ceia se dá às portas da cruz. Ou seja, a situação estava muito difícil. Jesus percebeu que seria preso, que seria levado para a cruz. Especialmente na narrativa do Evangelho de João, fica muito evidente essa consciência de Jesus. A situação está no limite. Minha vida está chegando ao fim, a violência do Estado está cada vez mais próxima do meu corpo. Diante dessa análise de conjuntura nada favorável, Jesus decide chamar os seus discípulos e as suas discípulas e mais uma vez, mesmo diante do terror e do horror, celebrar com eles e com elas a comunhão. Portanto, a ceia, até pela própria tradição cristã posterior, tem a ver com a cruz. Nós vamos falar do sacrifício de Jesus, do seu corpo escolhido, selecionado para a morte, vulnerável diante de múltiplas violências, um corpo machucado e um sangue derramado. Portanto, a ceia, em certo sentido, anuncia para a cruz, o Deus que na terra enfrentou a violência fatal. Mas ao mesmo tempo que é uma memória de um sacrifício, é também um sinal para além do próprio sacrifício. Porque repara, diante do terror cada vez mais evidente, de uma vulnerabilidade cada vez maior, de um risco iminente de ser preso, o que Jesus faz? Chama seus discípulos, chama suas discípulas e insiste na comunhão. Insiste na mesa da fraternidade. E ainda aponta, e essa é uma imagem belíssima da ceia, que essa fraternidade, que essa partilha deve ser vivida por seus discípulos e discípulos ao longo da história, até que ele venha ou volte. Portanto, diante da cruz, Jesus reconheceu o tamanho da cruz, mas viu para além da cruz. Olha, os poderosos se organizam aqui e estão se aproximando de nós. Nós vamos celebrar isso aqui hoje. Mas nós também vamos celebrar isso no amanhã. Num futuro para além da cruz, num futuro para além das violências, num futuro para além das injustiças, nós celebraremos de novo.
E vou deixar esse recado com vocês. Celebrem sempre, lembrando do que eu fiz. Mas celebrem sempre, lembrando do que eu vou fazer. Portanto, hoje, a gente lembra daquilo que Jesus fez por nós. E a gente reconhece o tamanho da cruz, o peso que ela impõe, a dor que ela traz. Mas, ao mesmo tempo, nós reconhecemos e cremos e anunciamos aqui que o final da história está mais a ver, ou tem mais a ver com aquilo que Jesus sonhou e planejou. A gente confia nessa promessa, que um dia, para além de uma cruz, nós celebraremos com Ele, por toda a eternidade, o pão da vida e o vinho da brincadeira, do lúdico, da arte, da alegria. Portanto, hoje eu convido você a vir aqui com essa consciência, com essa memória e essa esperança. Se quiser vir com alguém e partilhar desse momento junto. Às vezes a gente vem com fraqueza, com tristeza, com medo, com um certo desespero diante da comemoração da morte ou da aniquilação da Mãe Terra. A gente se sente tão pequenininho, somos o quê? 90 pessoas reunidas num domingo de manhã num bairro do Rio. Mas hoje nós cremos que o futuro do mundo vai ser anunciado quando a gente se reúne e anuncia que um dia celebraremos com Jesus, para além da dor de uma cruz. Portanto, se junte com alguém, se assim desejar, ou venha só, mas com essa memória, com essa esperança, com essa profunda consciência. Pode e deve ser um momento leve, tranquilo, um sorriso aqui, um abraço lá, uma brincadeira aqui, mas dentro dessa informalidade saudável e típica da nossa igreja, cada passo que você der para cá, vem com essa consciência, vem com esse espírito, vem com essa memória, vem com essa esperança. Faz desse momento uma sacralidade profunda. Nossa tradição não é a católica. É Gidel ali? Os católicos acreditam, né, que o pão vira o corpo e o suco de uva também deve virar o sangue de Jesus, o vinho. Nós não temos essa percepção como protestantes, mas isso não torna o momento menos sagrado, menos profundo, menos profético. Tem memória, tem esperança, tem resistência diante do terror e tem anúncio de um novo mundo. Tem gratidão por quem Jesus é nas nossas vidas. Com a devida consciência, com a liberdade típica de nossa comunidade de fé, vamos anunciar o futuro em honra ao passado, adorando nosso Jesus Cristo de Nazaré. Podem vir, participem da mesa. O critério é querer com gratidão. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, como o arco da promessa, o azul pintado pra durar. O destino que se cumprir, de sentir seu calor e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado. 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 Sim.
Quando o medo é ditador mandando, para a dor que se instala, dando voz em vez ao meu lamento. Brilham teus sóis de graça, estrelas de amor infindo. Brilham teus sóis de graça, estrelas de amor infindo. Para todo tropeço, rios de misericórdia. Para frio do silêncio, sons de calor e vida. Para aqueles momentos Para aqueles momentos, quando a fé se percebeu partindo, para a culpa que anula todo encanto de se estar sorrindo, para as horas sem pressa, quando o medo é ditador mandando, para a dor que se instala, dando voz em vez ao meu lamento. Brilham teus sóis de graça, estrelas de amor infindo. Brilham teus sóis de graça, estrelas de amor infindo. Sem braços, sem pernas, sem moedas num pote, sem uma boca grande pra dizer acode. Estamos aí à sua mercê. Ele chegou aqui cheio de ferramentas, desavenças, falsas crenças, em aço, soberba, concreto e poder. Você vai me ver assim, numa caixa de vidro, ou em leilão de alma por quilo. Aqui jaz a mãe natureza. Não quero dizer que se a janela da alma tem uma trava, limpe seus olhos que tudo se acalma. Plural, quarta pessoa, verbo proteger. I'm alive and vivo, muito vivo. Feel the sound of music banging in my belly, belly. And I know that one day I must die. I'm alive. I'm alive. Quero aprender com os passarinhos melodias mais sutis, fazer poesias delicadas como a flor de lis. Obrigada, natureza, é assim que se diz. O sol nasce todo dia, nem precisa pedir bis. I'm alive, I'm alive.
know that one day I must die. I'm alive. Yes, I know that one day I must die. I'm alive. Corre por tu savia, corre por tu sangre, tiempo diferente, tiempo idéntico. Corre el tiempo en mis arrugas y en tus círculos concéntricos. Pétalas de bem me quer, arte, não mais, não menos, jamais, sempre, parte. Sábio pajé falou, abriu o xamã. Quem louva a beleza da natureza, aguarda o amanhã. Eu, fã de quem constrói sem concreto, o que fica edifica pelas palavras. Dialeto, nem todo poema é tinta e papel. Saiba ver de onde vem, onde tem cada alvorecer. Eu sou a mãe e tenho sentimento, escuta o meu lamento, eu quero mais amor. Eu sigo viva em silêncio, grito, digo e eu quero mais amor. And I know that one day I must die. I'm alive. And I know that one day I must die. I'm alive. Yes, I know that one day I must die. O céu chora e até chegar ao mar demora. O rio ri, o céu chora e até chegar ao mar demora. Support the Rainforest Alliance's work and help people and the environment prosper together. A gente queria propor agora um momento de oração na nossa igreja, onde a gente pudesse, inspirados na canção que a gente cantou, que tenta nos trazer esperança em meio a situações de, enfim, sensação de falta de orientação, de estar perdido. E também inspirados nesse vídeo, que é de uma campanha de 2014, de um tema que poderia ter, tirando o visual dos artistas, assim, que está um pouco mais antigo, poderia ter sido produzido agora. Porque a pauta do meio ambiente, infelizmente, é uma pauta que a gente já tem se debruçado há um tempo e que a gente vive um momento de radicalização da violência contra a natureza e a terra. E por outro lado, a gente também tem vivido... tá meio louca assim, a conjuntura, né? Porque terça-feira, quando a gente planejou o culto, a gente estava preocupado com aquela situação que aconteceu na Pontinha, no Niterói, aquela violência do Estado, que matou mais um corpo e que, enfim, a gente viveu uma situação super complexa e vários debates acerca desse lugar da segurança pública, de qual que é o papel do Estado, além do sofrimento de todas aquelas pessoas que passaram por aquela situação, que também é um sofrimento muito difícil de compreender. E diante disso tudo, a gente se pergunta o que fazer como igreja, e a gente aqui na frente também tem uma resposta muito pronta, mas a gente entende que precisamos ser afetados e que muitas vezes esse atual momento que a gente vive está produzindo na gente uma apatia, porque é o que a gente precisa para dar conta, né, do dia a dia. Mas a gente também precisa ter esse momento para a gente se permitir ser afetado, a gente poder elaborar isso enquanto comunidade, enquanto igreja e pensar ações. A gente também não pode ficar em silêncio. Isso tem a ver com a nossa trajetória aqui, enquanto igreja, talvez com as trajetórias individuais, né? Imagino que boa parte das pessoas que vieram aqui porque se sentem incomodadas com algumas questões semelhantes a essas. E a gente não tem resposta. Então vamos, nesse momento de oração comunitária, buscar isso coletivamente, orando uns pelos outros, também pelos nossos problemas, pedidos pessoais. A gente, enquanto igreja, também tem algumas questões e pedidos sempre, né, sobre a nossa ação mais concreta, que é a partir do Instituto Caminhantes, que é a instituição que a gente abriu para dar conta dos nossos projetos de impacto social, e dentre eles o principal projeto, que é o pré-vestibular Marielle Franco. Também um pedido de oração pelo nosso novo espaço fixo aqui no Rio, que a gente tem sentido essa necessidade de ter um espaço fixo, né, onde a gente tem um ponto de referência na cidade, que a gente continue buscando, que a gente possa encontrar, enfim, e nos adaptar a essa nova realidade. E, além disso tudo, todas essas questões que eu falei aqui no início, enfim, que a gente pôde ver e que a gente tem recebido bastante informação, esse bombardeio de informações que a gente recebe todo dia. Então, que seja um momento de oração comunitária, que você ore com o seu irmão, sua irmã do lado, que a gente possa
é isso, compartilhar da vida, orar e buscarmos juntos essa resposta e possíveis caminhos. Oremos. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Vamos ficar de pé? As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir, é pela paz que eu não quero seguir, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Amém. Que essa seja a nossa oração. Deixa eu chamar o Henrique agora. Convido você a abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Convidou um dos fariseus para que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis uma mulher que na cidade era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu,
trouxe um alabastro de perfume e, colocando-se por trás dele a seus pés, chorou. E começou a banhar-lhe os pés com as lágrimas, e com os cabelos de sua cabeça os enxugava, e beijava-lhes os pés, e os ungia com perfume. Até aí, por enquanto, vamos orar? Deus, muito obrigado pela esperança que brota quando estamos juntos em torno da Tua Palavra e da pessoa de Jesus. Manifesta sobre nós o Teu bem-querer, manifesta sobre nós o renovo do nosso olhar, amplia o nosso horizonte, nos dê força em tempos difíceis. É o que eu te peço, e que esse momento de reflexão seja genuíno, leve, profundo, que no meio das muitas palavras minhas, tão finitas, tão humanas, tão incertas, tão falíveis, algo da Tua Palavra transpareça, apareça e chegue a cada coração. Que seja assim para a glória de Jesus, para o bem das nossas vidas, em nome de Cristo. Amém. Uma pergunta técnica para o pessoal do Ministério da Música. Esse som aqui ao fundo é possível tirar? Eu estou ouvindo um chiado aqui. Vocês estão ouvindo ou é só eu que de repente o problema é de outra ordem? Não sai. E é uma coisa compartilhada por todos. Amém. Dos males o menor. Bem, vamos lá. Esse texto é muito curioso, ele é muito instigante. Primeiro, vamos definir o espaço que acontece essa história. O espaço é determinante para a compreensão desse texto. É a casa de um fariseu. Além da definição do espaço para compreender essa história, qual é a circunstância principal dessa história? Um fariseu convida Jesus para uma refeição. E Jesus aceita esse convite. O espaço é a casa do fariseu, a circunstância é a refeição. Então, acontece algo diferente, instigante. Por causa de Jesus na casa, segundo a história, uma mulher entra mesmo sem ser convidada. O texto deixa evidente que é uma intrusa. É o meu copo de água? Só um minuto, gente. Não, eu quero beber todo mesmo. Não sei. Obrigado. Pessoal de casa, espera um pouco. Tá com sede. Obrigado. Quer mais? Não, estou satisfeito. Obrigado. Então acontece algo diferente, instigante. Entra uma mulher na casa, mesmo sem ser convidada. É uma intrusa. Logo no início da narrativa, o escritor faz uma caracterização dessa mulher. Ele define o espaço, a casa do fariseu, ele define a circunstância principal, um jantar, uma refeição, que Jesus é o convidado. Entra uma mulher sem ser convidada. Mas o narrador faz questão de nos dizer que era uma mulher pecadora, que assim ela era conhecida na cidade. E essa informação dada logo no início da narrativa confere à situação algo de polêmico, de conflitante. E parece que o narrador quer gerar isso em nós. Que entra uma mulher sem ser convidada e ele logo no início da narrativa caracteriza moralmente esta mulher. É uma pecadora. Então, o narrador, todos estão ouvindo? Porque são sons muito diferentes. Chico, só um minutinho, gente. Você fica de pé rapidamente. Agora olhem para mim e para o Chico. No final a gente vai cantar São Francisco, uma composição nossa. Tá um novo trabalho que tá vendo aí. Voltando à mensagem, que é o objetivo desse momento. É sempre bom lembrar disso. O narrador logo causa esse incômodo, esse estranhamento. Ele gera um suspense quando ele afirma que uma mulher entra na casa de um fariseu, que essa mulher é conhecida por ser
pecadora. Não é comum, é muito importante essa afirmação, não é comum ao Evangelho de Lucas esse tipo de caracterização. Na verdade, é algo que contrasta muito com a delicadeza desse escritor. Ou seja, se você pega o Evangelho de Lucas como um todo, não é perfil narrativo dele caracterizar assim as pessoas. Destoa. Uma mulher, vírgula, pecadora, entrou na casa do fariseu. Essa caracterização dos personagens não é típica no Evangelho de Lucas. Ele não trata assim, geralmente, os chamados pecadores. Ele muda o seu perfil narrativo na hora de contar essa história especificamente. Quando chega nessa história, ele quer enfatizar que essa mulher é pecadora. Isso não é típico no Evangelho de Lucas. Se assim ele fez, evidente que isso tem a ver com uma sociedade patriarcal, portanto com o machismo, a gente vai falar sobre isso, mas se assim ele fez é porque ele queria causar no leitor da época, ele não sabe que a gente vai ler esse texto. Ele está escrevendo para as pessoas da época. Ele quer causar no leitor o mesmo estranhamento causado no fariseu. Ele quer aproximar você do olhar do fariseu, que está vendo aquela mulher entrar e sabe que ela é pecadora. Se você pega os personagens da história, o narrador e o leitor, quando o narrador no início caracteriza a mulher, ele quer fazer com que você, leitor, compartilhe inicialmente do estranhamento do personagem fariseu. Ele diz isso logo de início. Uma mulher pecadora entrou. Guarda essa informação, porque ela é importante para a narrativa. Não é à toa que ele caracteriza a mulher assim. É por uma mentalidade patriarcal? Sem dúvida. Qual é o nome dela? Não sabemos. Mas não é comum ao Evangelho de Lucas. Ele quis fazer isso dessa vez, e isso tem a ver com o desenrolar da narrativa. Uma mulher entrou, ajoelhou-se, banhou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com os seus cabelos e ungiu com perfume. Ela não só entra, ela chega chegando. Ela se coloca no espaço e altera totalmente. Mas onde ela entrou? Voltamos à definição do espaço. Não foi em qualquer lugar. A narrativa diz isso, logo no início também. Na casa de um fariseu. Os fariseus representavam, no judaísmo comum da época, não só o devotado zelo por Deus e pela lei, mas também a perseguição obediente aos mandamentos da vida cotidiana. Fariseu, um grupo religioso da época, que significa separado, que tentava resguardar o máximo da lei mosaica no cotidiano. Portanto, para os fariseus, manter a pureza ritual em torno da mesa e da refeição, fugindo de toda e qualquer contaminação, era algo central. Então, na experiência religiosa dos fariseus, aquele momento era sagrado, não era uma refeição qualquer. A refeição na cultura judaica é um momento muito importante e sagrado. Especificamente para o grupo dos fariseus, momento de pureza e de fugir mesmo de todo e qualquer contato com tudo aquilo que pudesse trazer impureza, contaminação para aquele espaço. É aí que a mulher entra. É aí que a mulher, vista como pecadora, entra. Cabe dizer que o narrador usou poucas palavras no grego para iniciar a história. Se você pega a história, no português também é assim. Falando assim, parece que eu falo grego. Eu não falo grego. Eu apenas estudei e peguei as informações sobre o grego. Acho que é honesto dizer isso. Eu não falo grego. Ninguém quer saber se eu falo ou não. Vou seguir aqui. Cabe dizer que o narrador usou poucas palavras no grego para iniciar a história, compartilhando informações básicas e precisas. Como começa a história? O fariseu convidou Jesus, Jesus entrou, sentou à mesa, pronto, é só isso. Só você pegar a narrativa no seu aplicativo da Bíblia Online. Você vai ver
que a história começa de maneira concisa e precisa, com o uso de poucas palavras. O narrador não gastou muito tempo nisso, ele só diz o espaço, a circunstância, o convite, a chegada de Jesus. Rápido. Quando entra a personagem da mulher, o número de palavras aumenta significativamente e a cena ganha detalhismo, evolução e dramaticidade. Ele não diz assim, olha, entrou a mulher, entrou Jesus, ponto. Ele só quis dizer isso. Quando entra a mulher, ele vai detalhando. O número de palavras para explicar e descrever o que está acontecendo aumenta significativamente. Não só entrou a mulher entrou, se colocou atrás de Jesus, se ajoelhou. Olha a preocupação do narrador em caracterizar a entrada dela, a qualidade da presença dela. Entrou, se colocou por trás, se ajoelhou, chorou, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, abriu um perfume, ungiu Jesus. Então a mulher entra, e quando a mulher entra, a narrativa cresce em detalhe, em tamanho, porque ele quer lançar luz sobre a presença da mulher e sobre a qualidade da presença daquela mulher, e o detalhe gestual, corporal, físico, sensitivo, instigante da presença daquela mulher. Está bem caracterizada, portanto, atenção, tem uma polêmica, tem um suspense. Se você lê o texto sem saber o final, você vai se envolvendo, esperando o próximo capítulo. O que vai acontecer agora? Na casa de um fariseu, entra uma mulher nessas circunstâncias. Seguindo o texto novamente, vamos seguir um pouquinho mais, voltando à Bíblia. Vamos ver o que acontece. Vendo isso, o fariseu que o tinha convidado disse assim para si mesmo: se esse fosse profeta, saberia quem o toca, pois é uma pecadora. Tomando a palavra, Jesus disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele responde: fala, mestre. 2 devedores tinham um credor. Um devia-lhe 500 denários e outro 50. Quando não tinham com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, então, o amará mais? E Simão respondeu: olha, suponho que aquele é quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e água para os meus pés não me ofereceste. Ela, porém, com lágrimas lavou os meus pés e com os cabelos enxugou. Um beijo não me deste. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Com óleo na minha cabeça não me ungiste. Ela, porém, ungiu com perfume os meus pés. Por isso te digo, são perdoados os pecados delas muitos, porque amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Segue a narrativa. O fariseu fica espantadíssimo, não só com a presença da mulher. Repara que o foco do susto do fariseu não é mais a mulher, é Jesus. Ele se espanta com o quê? Com a passividade de Jesus diante da presença da mulher. Ele diz internamente: se fosse profeta, saberia quem tocou nele, pois é pecadora. O fariseu está perplexo com Jesus. A pergunta dele é: ele não vai fazer nada? Se fosse profeta, saberia. A pergunta que o fariseu faz é uma pergunta que tem como pano de fundo a pergunta fundamental do Evangelho. Afinal de contas, quem é Jesus? Se você pega a narrativa de Lucas, isso aparece em vários momentos, não só de Lucas. Tipo assim, não é esse Jesus o filho de José? Mas ele ordena os espíritos imundos saem. Com que autoridade ele faz isso? Ele perdoa pecados, mas não é só Deus que pode perdoar pecados. Tem muitas perguntas que vão sendo suscitadas pela vida de Jesus, e essas perguntas, no fundo, tem uma pergunta fundamental: quem é Jesus?
mais uma vez, tem uma história sendo contada para tentar responder esta pergunta: quem é esse Jesus de Nazaré? Afinal de contas, quando o fariseu olha para Jesus, ele tem uma informação de que talvez Jesus seja um profeta, um mestre, mas ele já duvida disso, porque se fosse profeta, saberia quem é que está tocando nele. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso da época, o fariseu tem toda a razão de estar perplexo. Não fazendo um julgamento individual de Simão, o fariseu, percebendo a cultura religiosa da época, a perplexidade dele. O espanto dele faz sentido. Porque se fosse um profeta, na imagem de um profeta, ele jamais permitiria que aquela mulher o tocasse. Ou seja, o espanto dele tinha um fundamento cultural e religioso. Ele não se preocupa com a mulher, a questão para ele agora é: quem é Jesus? E aqui cabe um acréscimo, como se fosse um parêntese à história, que é um acréscimo fornecido pela teologia feminista, que cabe dizer que as mulheres da igreja se reúnem, se organizam e elaboram, constroem, pautam a igreja a partir do olhar da teologia feminista. Então, algumas considerações sobre isso muito rapidamente dentro do desenrolar da mensagem de hoje. A mulher quebra o espaço monopolizado por homens. Ela é a única personagem que tem a sua moral caracterizada, definida, identificada. Ela está sendo usada pelo fariseu numa disputa com Jesus. Repararam que o espanto dele é com Jesus? Ou seja, ela é um produto. Ela é usada para uma disputa outra. É um objeto, ela é coisificada. Já sei quem ela é, já tenho um rótulo. A partir de agora não importa mais ela, importa o uso que eu faço dela na disputa com o mestre. E principalmente, o último acréscimo fornecido aqui nessa mensagem pela teologia feminista: o seu corpo intruso, insubmisso ali, impõe novas reflexões e novas posturas. Nada teria acontecido nessa história se não fosse a presença dessa mulher. Ela impõe a reconfiguração do espaço. Mas atenção, ela só entrou porque ela se impôs. Se ela, pela lógica da época, tivesse pedido para entrar, ela não entraria. E a história não aconteceria. E a reconfiguração do espaço também não se daria. Portanto, a presença dela tem que ser intrusa nesse sentido, insubmissa nesse sentido, não pede. Porque se ela pedisse, ela não entraria. Se ela não entrasse, não teria essa história. Se não tivesse essa história, não estaria no Evangelho. Se não tivesse no Evangelho, a gente não leria. Tudo porque ela não obedeceu a um código e se impôs com o seu corpo. Percebem que é o corpo dela? Quantas palavras ela diz, Chico, no texto? Nenhuma. É a presença física dela que torna essa história lida 2000 e tantos anos depois. Amém? Eu vou pedir um amém um pouquinho mais forte para dar confiança ao pregador. Amém? Amém. Agora eu vou. Quando falo assim, eu vou me empolgar. Seguindo um pouco mais. O curioso é que o fariseu, entre aspas, coitado, fala internamente. Reparou? Ele falou para dentro. Ele não falou, ele pensou. Mas aí, Jesus, né? Você vai pensando aí, Davi. Mas é muito interessante que ele pensa assim, pô, o que esse famoso Jesus, o profeta, vai fazer agora? Como anfitrião, é muito interessante pensar, ele poderia ter agido. Ele é o anfitrião, ele é o dono da casa, ele poderia ter expulsado aquela mulher. Parece que ele não quer. Ele quer que ela... Bem, ela entrou, agora ele já esqueceu ela,
porque já tem um rótulo sobre ela, está olhando para Jesus e pensando o que ele vai fazer. Bem, segue a história. Tá legal, dá para fazer um filme, hein, Eduardo? Eu posso ser Jesus? Eduardo sempre quer me colocar, ele quer que eu seja a cadeira que Jesus senta. Tipo. Aí, bem, acontece isso, Jesus flagra o que o fariseu estava pensando e conta uma história, propõe uma parábola, mais um elemento. É uma narrativa muito bonita, muito rica mesmo, em termos de dramaticidade. Jesus conta uma parábola muito interessante que coloca em xeque o sistema religioso do fariseu. Na história que Jesus conta, a história dos dois devedores, primeiro ele dialoga com o critério do fariseu. Ele dialoga. Olha, tem dois devedores. Um deve 500, outro deve 50. Beleza, vou aceitar esse critério aí. De que um deve mais e outro deve menos. Tem uma desproporção. Mas na história contada por Jesus, na prática, nenhum dos dois tem como pagar a dívida. Um deve mais, outro deve menos, mas a situação é a mesma. Não tem como pagar. E o centro da história que Jesus conta para o fariseu é a bondade do credor. Porque o credor vai simplesmente fazer o quê? Perdoar. Repara que é uma ação extraordinária, pouco plausível na realidade. É muito importante entender isso. O povo de Jesus era um povo muito pobre, muito explorado. E um dos mecanismos de exploração sobre o povo, tanto é que aparece em várias histórias que Jesus conta, era a dívida. O povo ia se endividando com o Estado e a partir da dívida muitas vezes perdiam a terra, perdiam a casa, não tinham mais como comprar alimento para os seus filhos. Então repare que essa história não está flutuando, ela está conectada à angústia de um povo em dívida crescente, espoliado pelo Império Romano. Só que na história que Jesus conta, desse endividamento que o povo sentia na carne, na vida, no dia a dia, acontece uma ação que não era comum, que não era plausível, que não era esperada. Qual é a ação? O perdão. Não era comum. Você não imagina que amanhã de manhã o banco vai te ligar. Olha, a gente está tocado aqui com profunda compaixão. Está vendo aqui que a sua próxima fatura, eu sei que você está tomando remédio por causa da próxima fatura. E eu estou te ligando antes para te dizer, está cancelado. Recebo. Acho que acabou a mensagem. Vamos orar? Pois é, fiquei tocado pela reação das pessoas. Não sabia que ia tocar em feridas tão profundas. Joguei assim. Deus sabe o que faz quando eu botei esse exemplo. Assim, eu não quero ser um promotor de ilusões. Isso não vai acontecer. Não vai, eu lamento. Não vai. O dono do banco não vai fazer isso. Tudo bem, quer crer, creia. Mas o objetivo não é te iludir. Mas enfim, eu quero pelo contrário. No sentido de que é uma atitude extraordinária. Porque a parábola contada por Jesus apresenta uma lógica que não é a lógica corrente, mas que é a lógica do rei. O que é absolutamente impossível nas categorias econômicas, políticas e culturais do mundo é absolutamente provável e certo nas categorias do reino. Um perdão deliberado é dado. Você não tem como pagar. Estou vendo a sua dor, estou vendo o seu sofrimento, estou vendo a sua angústia, estou vendo a sua incapacidade e perdoo. Está liberado o perdão. A história que Jesus conta para Simão é essa. E associado ao perdão vem a resposta do amor, da gratidão, do espanto. Eu ia falar do espanto diante da ação bondosa do credor. Então, o perdão é voluntariamente oferecido e a ele vem o amor. E isso gera uma quebra total na lógica religiosa do fariseu.
que é a lógica da performance, do mérito, da obra. E de repente Jesus conta para ele uma história de duas pessoas que não podem pagar uma dívida. Uma tem uma dívida maior, outra tem uma dívida menor, e o credor vai lá e perdoa. E o resultado, o que Jesus pergunta é: quem vai amar mais diante de uma bondade dessa? Evidentemente o fariseu responde: aquele que perdoou, ou que melhor, foi mais perdoado. Jesus diz: olha, você então julgou bem. Mas suponhamos, brincando aqui de imaginação com o texto, suponhamos que o fariseu fosse um chato que resolveu dar uma resposta surpreendente para pegar Jesus assim. Sabe aquele estudante que dá uma resposta que em tese não tem nada a ver, mas ele quer dar só para provocar uma situação? Imagina que o fariseu dissesse: não sei, Jesus, olha, de repente quem foi menos perdoado, por uma razão de muita bondade no coração, amou mais. Imagina que o fariseu quebrasse a lógica esperada da resposta. Qual é a lógica esperada? Quem foi mais perdoado vai ter uma gratidão e um amor maior. Foi o que o fariseu respondeu. Jesus disse: julgou bem. Mas imagina que não. Imaginar não tem problema. Que por qualquer razão o fariseu desse uma resposta assim: não. Quem amou mais foi quem foi menos perdoado, porque amou mais, porque sentiu isso no coração. Se ele desse essa resposta, Jesus então poderia ter respondido para ele: então por que você não demonstra mais amor do que ela? Ou seja, de qualquer maneira, a história de Jesus coloca uma questão para o fariseu. Se você trabalha com categoria de quem é mais e menos pecador, primeiro, ambos têm dívida. Ambos dependem de um perdão. Segundo, seu coração é que vai definir quem você é diante daquele que te perdoa. É como se Jesus dissesse: olha, você está baseando o seu relacionamento com Deus no ritualismo religioso, na pureza legal, na sua performance moral. Você acha que a partir do que você tem, da sua santidade, Deus se aproxima de você. Isso é muito importante entender. Que na mentalidade farisaica, o conceito de pecado era um conceito jurídico. Como assim? Você está ferindo a Torá. Como você está ferindo a Torá, você está pecando contra Deus. E os pecados, antes de serem perdoados, e para poderem ser perdoados, expiam-se com ritos de purificação, boas obras e com sofrimento. Os próprios fariseus viviam numa disciplina permanente, a que se obrigavam para não cair em pecado. E quando caíam em pecado, sabiam que o caminho era se empenhar o máximo possível para apresentar a Deus frutos positivos de arrependimento, para que então Deus os perdoasse. Essa é uma leitura feita até por um assessor atual do Papa Francisco, José Tolentino, no livro A Construção de Lucas, que ele trata especialmente dessa história. Então, qual é a mentalidade farisaica? É performance, é disciplina, é apresentar a Deus a minha santidade, a minha pureza, para ser digno então de um perdão. Está em mim. Mas Jesus, com essa história, a história contada pela presença da mulher em função do espanto do fariseu, Jesus está dizendo: olha, quem toma a iniciativa da aproximação é o próprio Deus, numa disposição voluntária de amor e de perdão. É só olhar a parábola. Vocês repararam que, especialmente nessa parábola, os devedores não pedem, não clamam, não reivindicam, não suplicam. Em outras parábolas aparece isso, nessa não. Fica muito evidente que o perdão é dado única e exclusivamente pela vontade amorosa e generosa do credor. Então Jesus está contando uma história que quebra o sistema religioso do fariseu. Sistema baseado no mérito, na moral, na performance, na disciplina. Eu apresento a Deus a minha santidade e Deus se aproxima de mim.
Jesus conta uma história que inverte tudo. Deus se aproxima de você antes de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, porque essa é a disposição do coração dele. Então, ao invés do seu esforço humano, moral, para aproximar Deus de você, a história diz o seguinte: Deus se aproximou de você por amor, e o resultado disso é a gratidão, o resultado disso é o envolvimento, o resultado disso é o relacionamento, o resultado disso é o amor. Perdão e amor. Ela amou muito, foi perdoada. Porque foi perdoada, amou muito. A lógica da mulher é outra. Então vem uma questão interessante que o texto nos coloca, caminhando para a parte final dessa reflexão. A riqueza de detalhes da ação da mulher acentua a ausência de ação do fariseu. Repara no texto. Repara que o fariseu não cumpriu protocolos muito comuns e básicos de hospitalidade. Ele convidou Jesus para a casa dele. O que é curioso. Reparem nisso, ele é um fariseu. Se você pega a lógica do Evangelho, a relação dos fariseus com Jesus era uma relação de hostilidade crescente. Então, Raquel, a atitude de Simão é no mínimo curiosa. Ele é um fariseu. É um grupo que tem hostilidade com Jesus. Mas ele quebra essa lógica e convida Jesus para a casa dele. Algum nível de aproximação ele tinha. Por que ele convidou Jesus? O texto diz? Não. A gente pode supor, a gente pode imaginar. Ele está em dúvida, ele quer saber quem Jesus é. Será que é mesmo um mestre? Será que é mesmo um profeta? Vou chamá-lo. Tem um exercício de aproximação. Mas esse convite que ele faz a Jesus, repara, tem uma certa frieza. Como assim, Henrique, uma certa frieza? Jesus é convidado, Jesus entra na casa. Mas os ritos de receber um convidado, o fariseu cumpriu? Ele valorizou a presença do Jesus que ele chamou? Não. Porque a lógica do lavar os pés, a lógica de ungir a cabeça, alguns gestos protocolares de receber uma pessoa querida, o fariseu não fez. Ele convidou, algum nível de aproximação ele estabeleceu, mas ele não tinha afeto, afeição, um carinho deliberado pela presença de Jesus, tanto é que ele não manifestou isso nos ritos típicos e comuns de hospitalidade. E o que chama a atenção de Jesus para a falta de hospitalidade do fariseu? O que faz Jesus, na história, na narrativa, perceber a frieza do fariseu? O quê? A mulher. São as lágrimas da mulher que fazem Jesus dizer: eu entrei aqui e até agora você não molhou os meus pés, mas esta mulher, ou seja, são as lágrimas dela que lançam luz sobre a atitude do fariseu. São os beijos dela que lançam luz sobre a ausência do ósculo santo, do beijo do fariseu. É o perfume que ela derrama sobre os seus pés que faz Jesus enfatizar que o fariseu não ungiu. Em outras palavras, é a qualidade impressionante daquilo que a mulher faz que ressalta aquilo que o fariseu não fez. O fariseu já condenou aquela mulher, porque é uma pecadora. Isso aparece no início da narrativa. Ele agora está condenando Jesus. Por quê? Por causa da passividade de Jesus diante dela. Se fosse o profeta, saberia quem a toca. Mas olha o milagre que a narrativa faz. É isso que eu quero que vocês guardem. Se o fariseu condena a mulher de início, é pecadora. Condena Jesus depois, não é profeta, porque olha só, se soubesse quem está ali, o que Jesus faz? Inverte tudo. Jesus, na verdade, toma a mulher como referência para julgar o estatuto do fariseu. É um texto muito subversivo. Me fiz entender? O fariseu se coloca numa situação de juízo,
Descarta a mulher, descarta Jesus. Jesus pega então a atitude da mulher e julga o fariseu. Em outras palavras, Jesus está pegando o ser reprovável para reprovar quem se aprova. Vou repetir, porque eu mesmo acho que não entendi o que eu disse aqui. Ah, sim, entendi. Jesus está pegando o ser reprovável para reprovar aquele que se aprova. Ficou bem explicado. Quem aparentemente era o mais distante, lembra da caracterização inicial do narrador? Pecadora. Quem era o mais distante, na verdade, é o mais próximo. Quem é o mais próximo, na verdade, é o mais distante. Eu fico me perguntando se até hoje Deus não continua fazendo isso. Não continua usando os corpos que escandalizam para reprovar aqueles que se auto-justificam na sua moral religiosa. A mulher fala com o corpo, fala sem usar uma palavra, derrama ali a sua existência. Agora vamos olhar para ela. Ela é a protagonista disso aqui. Quantas feridas ela carregava? Quantas portas já haviam se fechado para ela? Quanto julgamento alheio ela já havia sofrido? Quantos olhares de condenação ela havia recebido? E vem cá, e as culpas que ela carregava consigo? E os seus erros? Por que os erros dela se sobressaem? Por que os erros dela se destacam? Por que os erros dela a rotulam? Ela não tinha o direito de oscilar, de errar. Mas tudo isso está derramado diante de Jesus. Porque se o espaço era repulsivo, a casa de um fariseu, a pessoa de Jesus era mais fortemente atraente. E então, nesse texto, a gente vê a materialização do amor que vence o medo. Sem pedir licença, ela entrou num espaço de hostilidade para se jogar nos braços da hospitalidade em pessoa, Jesus. Ela certamente sentiu medo. Mas o caráter repulsivo da casa era menor do que o caráter atraente de uma pessoa que estava lá dentro, Jesus de Nazaré. No texto, enquanto o fariseu não entende quem é Jesus, não é isso que o texto revela? Quem é? Quem é? Não entendo. Se fosse profeta, não deixaria. O fariseu não entende quem é Jesus. A mulher não só conhece Jesus, como funciona no texto revelando quem é Jesus. E mais uma vez eu pergunto para os dias de hoje, será que não é assim que acontece? Será que aqueles que mais dominam a linguagem religiosa do cristianismo não entendem o Cristo? E aqueles que são reprovados por estes, não só conhecem como revelam, como transpiram os valores de Cristo. Deus, será que não continua usando os reprovados para reprovar os que se aprovam? Será que a igreja controla o agir de Deus? Será que a doutrina limita Deus? Onde Deus está agindo? Nessa perícope, nessa pequena história do Evangelho, Deus está agindo pelo ser reprovável. O ser reprovável conhece Jesus, beija Jesus, se joga no colo de Jesus e revela Jesus. E Jesus toma esse ser reprovável como exemplo para julgar aquele que se aprova. E numa historinha, implode toda a lógica de performance moral e diz o seguinte: o que importa no relacionamento com Deus não é a santidade em tese que você julga ter. Importa esse coração que se derrama diante daquele que antes de tudo, para além de tudo, independente de tudo, te amou, te ama. E não vai deixar de te amar. E por um ato voluntário do seu coração, ele te perdoou antes de qualquer erro cometido por você, porque ele não está contabilizando os seus erros. Aliás, ele não está contabilizando os seus acertos. Aliás, ele não precisa dos seus acertos, porque ele precisa e quer o seu coração do jeito que está.
Acho que é isso a mensagem. Às vezes eu falo rápido e eu fico em dúvida do que eu falei. Com o tempo, eu cheguei à conclusão de que isso é Espírito Santo. Depois eu vou ver com Deus, está tudo certo no vídeo que uma ganha grava. Bem, então para terminar, a penúltima citação da mensagem. Onde o fariseu viu uma pecadora, Jesus viu uma pessoa numa situação concreta. Onde o fariseu fez pesar o passado, tratando o pecado como dívida, noção jurídica de pecado, Jesus considera o presente daquela mulher e o pecado como uma carência. Gostei dessa definição do José Tolentino. Pecado, menos numa definição jurídica, você agiu errado, mas numa carência quase que própria do nosso ser. Tem uma falta dentro de nós. Tem. Nós somos pecadores. Somos falhos. O bem que queremos fazer nem sempre fazemos, o mal que reprovamos muitas vezes acabamos por fazer. Nossa comunidade de fé não implode o conceito de pecado. Nós só não achamos que o pecado se define como um manual. Mas que existe uma queda em nós, existe. Em mim existe. Uma imperfeição latente. Eu só fico muito grato porque eu creio que o olhar de Jesus para mim é esse olhar, que percebe essa falta, que percebe essa carência, que me vê numa situação concreta. Não é o pecador, é uma mulher, numa determinada situação, que tem uma determinada história e que vai receber sim o meu abraço e o meu elogio. Enquanto o fariseu repudia moralmente, Jesus acolhe humana e religiosamente. Onde o fariseu julgava a mulher perdida, é aí necessariamente que Jesus vai resgatá-la. E onde o fariseu se queria salvo, é onde Jesus vai, na verdade, condenar, ou julgar, ou chamar a atenção do seu status. Existe aqui no texto uma manifestação salvadora de Deus. Um Deus que acolhe quem se reconhece pecador. E por outro lado, e essa é então a citação final, eu não li, fica para a próxima mensagem, mas o texto termina dizendo assim, negra, vai em paz, a tua fé te salvou. E aqui, esse texto nos faz pensar essa salvação. Eu acho que é o tema da minha próxima mensagem, estou orando por isso. O que é a salvação? Porque nesse texto a salvação não aparece num horizonte escatológico. Eu não consigo ler esse texto e pensar numa alma que não vai para o inferno e que agora vai para o céu. Entende? Por muitas razões eu não consigo ver o texto dizer isso. A própria categoria de inferno, a nossa igreja em tese considera como metafórica. Não consigo imaginar um Deus que, por não ser buscado, a culpa jurídica do pecado continua recaindo sobre a pessoa e ela então vai passar a eternidade num lago de fogo e de enxofre, porque não se arrependeu. Isso é justiça sobre ela. Não cremos assim. Então eu não consigo ver salvação apenas num horizonte escatológico. Eu creio no reino, cremos no céu, cremos na redenção da natureza, como Romanos capítulo 8, depois você lê, que a própria natureza clama por uma liberdade plena. Eu creio nisso, que esse jardim vai ser cultivado. Na minha imaginação é aqui na terra mesmo. Muito difícil imaginar o céu sem um Maracanã. Vai ter um Maracanã. Estou falando de clube, falando Maracanã. Tá bom, Macanha, pode ter São Januário também. Ok. Já olha com olhar, vai, Henrique, fala. Mas falei. Maracanã de todos. Engenhão também? Engenhão pode ter também. A gente não vai começar a falar todos, não. Já foi. Mas o que eu quero dizer é que não vejo, para concluir, eu me perco, né? Engraçado. Esse horizonte escatológico só na salvação. Tá, resumindo, a salvação está acontecendo naquela hora. A dica para a próxima mensagem. A salvação está acontecendo na restituição de uma humanidade negada.
está acontecendo no erguimento de uma humanidade diminuída. Estou falando da mulher. Ela está sendo salva. A salvação está sendo operada ali. Uma humanidade subalternizada está sendo elevada. Uma humanidade diminuída socialmente está sendo elogiada. Uma humanidade contraditória está sendo acolhida. Um juízo e um peso de culpa estão sendo anulados. A salvação está acontecendo ali, gente. Como? No suspiro de alívio daquela mulher. A salvação está acontecendo no seu gesto de ousadia, nos seus cabelos soltos, nos seus beijos, na sua cabeça erguida. Entende? Ela está sendo salva ali. Que isso desemboque no céu. Amém. É a nossa esperança. Mas Jesus está salvando aquela mulher naquele momento. E eu espero, e oro, e concluo com isso, que essa história nos mostre Deus que está nos salvando hoje, que está nos reerguendo hoje, que está nos perdoando hoje. E por fim, eu tenho vivido um conflito curioso, porque eu sou muito da palavra, eu gosto das palavras, acho que vocês percebem isso. Eu gosto de falar. O meu relacionamento com Deus é muito, assim, eu falo muito. Minhas orações, acho que às vezes Deus fica assim meio, menos. Eu falo muito. E me tocou muito, negra, o silêncio dessa mulher. O fato de ela não ter dito uma palavra. Porque estava tudo no corpo, estava tudo no gesto, estava tudo nos sentidos. E no teatro, Felipe, muitas vezes, assim, diretores pelos quais eu passei, às vezes num ensaio, numa cena, eles pediam assim, refaz a base, né? A famosa base, respira aqui no diafragma e deixa vir. Ou seja, sente primeiro antes de falar, entende? Não, calma. Às vezes é menos texto e às vezes um olhar de estudo, um movimento ganha a cena. Eu já vi peças que o gesto de uma atriz, o gesto de um ator tomou o teatro, sem um texto. E confesso que já vi também peças que eram nem vir uma mensagem. Estou falando de algo que não é só explicado, racional. É algo que é intuitivo, que é uma paixão interior, que é relacional. Por que eu estou falando isso? Peço a Deus que avive dentro de mim e de você a paixão profunda que aquela mulher sentiu pela pessoa de Jesus. Nem precisou explicar, nem precisou elaborar, nem precisou colocar em tópico 1, 2, 3, folha 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas. Não tem problema sistematizar, não tem problema organizar, não tem problema desencadear em boas ideias, não tem problema em buscar permanentemente a plausibilidade da nossa fé, isso é normal. Só que tem algo aí que é uma paixão, é um olhar para... É isso, olhar para Jesus não apenas como uma grande referência histórica e filosófica. Repara, o fariseu está julgando se Jesus é um profeta. Ser um profeta já é uma honra. Mas o texto, se você for ver até o final, está dizendo que Jesus perdoa pecados. Quem é que pode perdoar pecados? O texto não vai dizer essa frase. Não tem um texto do Evangelho que diz assim, Jesus é Deus. Tem? Não tem. Tem eu e o Pai somos um. O que a igreja fez? Percebeu indícios. Qual é o indício que o texto deixa? Fariseu, enquanto você descarta Jesus como profeta, eu dou um sinal de que muito mais do que profeta é Deus entre nós. Que essa mulher insubmissa, insubordinada, desobediente, faça retomar no teu coração hoje, 2000 anos depois, um amor profundo pela pessoa de Jesus. Para que ele não seja um conteúdo filosófico que orienta a sua vida. Que seja também, mas que ele seja o Deus encarnado que hoje ganha o teu coração, perdoa os teus pecados e te levanta para seguir em frente. Que Deus nos abençoe.
contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ler. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Podem sentar. A gente já está caminhando para o final do nosso culto. A gente vai trazer uns últimos recados. Nesse momento a gente queria reconhecer quem está nos visitando pela primeira vez, pela segunda. Pela terceira já é membro oficial, já pode inclusive começar a contribuir financeiramente. Mas... pode fazer piada com isso. Desculpa se não podia, mas eu fiz. Então quem está nos visitando pela primeira, segunda vez, se puder levantar a mão, por favor. A gente tem o hábito de bater gente, muita gente visitando. Não dá pra perguntar o nome de todo mundo, senão a gente vai ficar até 3 horas da tarde. Mas a gente tem o hábito de bater palma para receber bem vocês. Então, sejam bem-vindos. A Igreja Batista do Caminho é uma igreja que funciona de uma maneira um pouco diferente na organização dos seus cultos. A gente tem 2 encontros fixos, um aqui no Rio de Janeiro, aqui em Botafogo, no CBC, esse espaço onde vocês estão, uma vez por mês em Niterói, no CLAC, que é um espaço cultural que tem lá, e nos outros domingos, entre esses encontros, a gente promove algumas outras atividades, como um encontro de mulheres, um encontro de homens, às vezes acontece sábado, às vezes acontece domingo, e também a gente tem agora uma outra atividade fixa, que é o Ser Igreja, que é um curso, um espaço de formação para os novos membros e membras que estão chegando, caminhando com a gente. São esses os encontros, né? Acertei essa parte do roteiro. A gente teve o primeiro, que foi agora, nesse fim de semana. Você quer falar alguma coisa sobre? Mas foi sobre o que é pecado, quem conduz essa parte a mais de Del. Eu não estava lá, não sei se tem mais alguém junto contigo. Tem mais alguém que tem conduzido? Não, mas vai ter. Mas vai ter. Nesse primeiro não teve. A gente está, enfim, experimentando esse formato mais itinerante da igreja tem 3 anos, né? 4 já? Foi em 15? Então, 4 anos. Isso foi uma maneira que a gente teve para dar conta do momento histórico que a gente estava naquela situação específica. Nós somos uma igreja que tem origem lá em Niterói, em Piratininga. E agora a gente tem feito essa conexão maior. No momento de oração, a gente disse que tem procurado um novo espaço aqui no Rio, porque a gente também está enxergando que a gente precisa ter um espaço que seja de referência, onde as pessoas possam ir não só aos domingos, no horário do culto, mas que a gente possa, enfim, acolher as pessoas e também desenvolver alguns outros trabalhos, como, por exemplo, a nossa atividade com as crianças, que a gente sempre depende do lugar onde a gente está alugando, ter uma sala à parte em que a gente possa fazer isso, e vários outros trabalhos de música, a gente parar de ficar pagando estúdio e ensaiar na igreja, parar de montar som todo domingo, só montar lá em Niterói. E aí isso se conecta ao próximo assunto, coerência e coesão. Não é não? E eu não. A contribuição. Ali é você igreja. Ali é a foto do último encontro de Ser Igreja, é isso? Foi o primeiro, que foi o encontro de novos membros. Isso aí.
o encontro aconteceu na sede do nosso pré-vestibular, que é a sede do Instituto Caminhante também. E aí isso se conecta com este assunto. Mayra, passa a bola para você. Olá a todos, eu sou Mayra. Eu sempre faço questão de vir aqui fazer essa parte aqui. Eu faço questão mesmo, assim, a gente como igreja se sustenta a partir dos nossos próprios recursos, né? E como tudo que o Guilherme falou, são planos dos nossos corações. A gente tem muitos planos, altos e nobres, e quem sabe ser realizáveis, diria Fernando Pessoa. Mas a gente quer que eles vejam a luz do sol, a gente quer que isso aconteça. Então, o pré-vestibular, a igreja funciona com contribuição voluntária. Vou passar essa sacolinha, Michelle passa de um lado, eu passo aqui do outro, quem quiser contribuir hoje. Mas quem não quer contribuir hoje, mas quer contribuir de algum jeito, quer ajudar, no site da igreja, né, ibcaminho.com.br, tem um PagSeguro. Aí você pode, de repente, sei lá, fazer um PagSeguro R$25 por mês, R$10 por mês, e aí vai ajudando a gente a realizar esses sonhos. E quem quiser fazer uma contribuição pontual, tem aqui a conta Bradesco, essa daí da igreja, né? A gente costuma colocar aqueles custos mensais ali, acho que a gente tem que até atualizar isso. De vez em quando o Fire vem aqui, o Felipe, ele não está aqui hoje, e aí ele mostra no PowerPoint todos os gastos, as entradas e saídas. De vez em quando a gente faz isso e a gente gosta de ser transparente com vocês sobre os nossos gastos, né? Mas especialmente é o aluguel desse espaço, o aluguel do outro espaço em Niterói e o pré-vestibular. A gente tem uma benfeitoria que sustenta o pré-vestibular e o espaço do Instituto Caminhante. Então, fala um pouco mais do pré ou não? Acabou? É isso? Então é isso, gente. Eu passei essa colinha porque eu queria só dar um testemunho aqui do pré, gente. Assim, esse pré tem sido uma coisa muito importante na vida da igreja, eu acho. Nem todo mundo aqui que é igreja com a gente participa da construção do pré, mas muitos participam. E essa semana a gente teve uma notícia, assim, né? De vez em quando a gente vai recebendo muitas notícias dos alunos que estão lá. A turma foi muito grande, diminuiu um pouco. A gente teve as notas do Enem, da UERJ, que foram, né? Assim, a gente teve 5 notas A's na UERJ, conceitos A's, a gente teve conceito B, a gente teve um monte de conceito C. Cara, e um desses conceitos, assim, tem histórias maravilhosas por trás dos conceitos. Gente que está realizando sonho de vida, gente que voltou a estudar depois de ter tido filho. E agora a gente tem, assim, nem tudo é sucesso também, né? A gente teve histórias agora de gente que acha que não vai conseguir passar e vem pedir para continuar o ano que vem porque quer tentar de novo. Eu acho que isso já é uma semente, sabe? E na última roda de conversa, o Henrique teve com a gente, né? A gente fez uma roda de conversa sobre intolerância religiosa e racismo religioso. E algumas pessoas foram tocadas por essa roda de conversa, assim, de terem ouvido coisas que nunca ouviram e terem dado retorno para os professores, assim, isso vai se autoalimentando de como que fortaleceu a fé de algumas pessoas, como mudou coisa na vida delas, assim. Então, de ter o pré-vestibular como uma referência, quase como uma casa, no sentido de lar, sabe, assim, de eu vou ali eu me alimento, e ali eu sou acolhido. Então, assim, essas notícias dessa semana, depois da roda de conversa, tocaram no meu coração, porque, assim, se só uma pessoa, sabe, eu fiquei pensando uma coisa que a minha avó me dizia quando eu era criança, se só uma pessoa tivesse acreditado na história, na vida, no movimento que Jesus fez e na salvação da cruz, Jesus teria morrido na cruz por aquela uma pessoa. Né? Então, assim, se só uma pessoa se beneficia desse pré-vestibular nesse sentido de reestruturação de vida, de encontrar um norte, de achar alguma coisa que não tinha antes, esse pré-vestibular valeu a pena ter existido esse ano, sabe? Então eu fiquei muito com isso no meu coração e eu queria dividir com vocês, porque para mim é da ordem do milagre, assim, é da ordem da salvação que o Henrique falou hoje. Então, assim, eu acho que é isso. Uma pessoa foi salva nesse sentido, de reorganizou a sua existência a partir de encontros, a partir do que a gente quis promover, a partir da nossa fé, do que a gente prega aqui. Então, assim, quem quiser ajudar o pré-vestibular, ajuda, assim, porque se não pode estar presente, esse dinheiro que a gente dá, ele está gerando frutos. Eu acho que é isso. Eu queria dar essa notícia para vocês. Tem gerado bons frutos. Então, é isso. Então, reforçar que essa é uma das histórias, um testemunho que a gente pode trazer. E a gente criou o pré-vestibular, na verdade a gente criou o Instituto Caminhante, que é uma instituição à parte da nossa igreja, do ponto de vista legal, para a gente, enfim, cumprir todos os trâmites, e também para que seja um trabalho, ainda que seja profundamente enraizado no que a gente está fazendo aqui no dia a dia da nossa igreja, ele é um trabalho secular, laico, enfim, e que se propõe uma proposta de educação
progressista, mas conectado, enfim, com os temas da atualidade, que tem sido espaço de elaboração, de resistência, da gente se fazer. Então, quem não gosta muito do rolê aqui, se não gosta, né? Não é tão habituado no rolê aqui de igreja, montar as coisas ali, lá também tem necessidade de braço, gente para abrir, gente para fechar. A gente tem um versículo sobre isso, não sou ruim de negócio de Bíblia, aquele de que são muitos os semeadores. Entendeu, né? Tem muita obra para fazer, vamos fazer a obra, gente. Versão atualizada da Bíblia. É isso aí. O pessoal que era bom da IBD tá aqui. Aquele negócio de desembanhar a espada, né? Quem é crente na Bíblia tá ligado. Vamos terminar cantando Idade do Céu. A gente fala um pouco, né, sobre isso aí, tudo que a gente tem vivido. Vamos ficar de pé. Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, que nos constrange, nos consola. O Senhor nos enche de amor, de paz, de comunhão, e a alegria que enche o nosso coração, Pai, é a mesma que vai durar para sempre. Enquanto a gente for um povo unido em Teu nome, enquanto a gente se amar, cuidar um do outro, Pai. Ó Deus, esteja com a gente,
nesse caminho. Leva-nos em segurança, Pai. A nossa segurança é o Senhor. E o nosso socorro vem de Ti, Pai. Ó Deus, por mais que pareça que às vezes a gente não tenha um auxílio bem presente, um socorro em alguma situação, nós queremos dizer nessa manhã, Pai, nesse início de tarde, que o Senhor é o nosso refúgio, Deus. O Senhor é o nosso Deus, a nossa paz, a fonte da nossa alegria. Obrigado, Senhor, por Tua presença, por Tua graça. Amém, gente. Um bom domingo a todos. Teve uma coisa que eu não falei no microfone, só apareceu ali, que é o calendário, quais são os próximos encontros. É bom reforçar para depois dizer, eu não sabia, e tem aquele migué para falta culto. Então, gente, o próximo encontro em Niterói é dia 8 de setembro, feriadão, não vai viajar, a não ser que seja para Niterói. E dia 22 de setembro, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Botafogo. Tá bom, gente? Bom domingo a todos.